Para falar sobre movimentação e distribuição, é importante frisar a importância desta atividade no meio do serviço na área de logística, na área de comércio. Por que ela é tão importante? Devemos lembrar, como está lá no capítulo que vocês leram, que o local onde as pessoas utilizam e consomem os produtos não é o mesmo local onde esses produtos são fabricados. Logo, é necessário deslocar esses produtos de um local para o outro. Por isso, há necessidade da atividade de movimentação e distribuição. Lógico que sabemos também que essa atividade de movimentação e distribuição não se restringe apenas a produtos, também cabe ao transporte de pessoas. Aqui nessa disciplina vamos nos ater, uma vez que se trata de um curso de comércio, à movimentação e distribuição de cargas e de mercadorias. Para definir bem uma distribuição eficiente, é necessário que se conheça o conceito de nível de serviço. Como vocês podem ver aqui no slide, o nível de serviço é conceituado e definido por Ballow como o resultado líquido de todos os esforços logísticos da firma. E é o desempenho oferecido pelos fornecedores aos seus clientes no atendimento dos pedidos. Imagine que, para atender determinado grupo de clientes na sua empresa, você precisa definir qual o padrão de atendimento, qual o nível de serviço, a qualidade do atendimento e do produto que será oferecido a esses clientes. Assim como é possível também definir níveis de serviços diferentes para grupos de clientes. Veremos mais à frente um detalhamento maior sobre definição e divisão de grupos de clientes quando falarmos de custos voltados para a movimentação e distribuição. Existem 3 tipos de elementos que formam os níveis de serviço. Para defini-los, é preciso conhecer os 3 componentes, que são os elementos de pré-transação, os elementos de transação e os elementos de pós-transação. O que são os elementos de pré-transação? Imagine que é tudo aquilo que é acordado com o cliente antes da execução do serviço ou da operação que for negociada com eles. É tudo o que for posto por escrito. São acordos, como por exemplo os SLAs, Service Level Agreement, acordos de nível de serviço. O próprio nome remete aos níveis de serviço. Aqui nós podemos ver também que essa política ela está nas mãos do cliente. É preciso que ele tenha ciência de todos os pontos que formam esse acordo do nível de serviço, para que ele possa exigir tudo aquilo que foi prometido a ele, assim como para que a empresa possa se resguardar e garantir que ela atendeu tudo aquilo que ela prometeu ao cliente. Já os elementos de transação são aqueles que estão inclusos dentro do quadrado que forma a operação em si, a execução da prestação do serviço, da movimentação e da distribuição das cargas e mercadorias. Neste ponto, estão inclusas as formas como a empresa lida nos casos de atraso, de entrega de mercadorias, nos casos de haver avarias ou inversão de produtos, que são pontos que também veremos mais à frente. Já os elementos de pós-transação são aqueles que acontecem posteriormente à execução da operação, como o próprio nome diz. Envolve instalação, garantias, reparos, peças de reposição e um ponto muito importante dentro da atividade de movimentação e distribuição, que é o rastreamento dos produtos. Este é um tipo de serviço oferecido por muitas empresas e que traz muito valor a essa prestação de serviço, porque garante ao cliente rastrear, identificar em qual etapa do processo, em qual etapa do caminho está o produto que foi solicitado. Um exemplo de empresa que tem um serviço
que faz parte do grupo de elementos de pós-transação, é o site da loja americanas.com. Depois que você efetua uma compra, é possível acompanhar o status da sua compra e se o produto já foi entregue e não havia alguém para receber na sua casa, se ele retornou para a loja, se houve uma nova tentativa de entrega. Tudo isso pode ser acompanhado pelo site. Então, um serviço prestado como esse é incluído dentro da caixa de elementos de pós-transação. Quando são feitos SLAs ou acordos de níveis de serviço, é possível conseguir alguns benefícios não só para os clientes, como um acordo com relação aos prazos de entrega. Você pode negociar com o cliente, por exemplo, que todas as cargas dele serão entregues em até 24 horas após o momento do faturamento. Por outro lado, também podem ter benefícios, como eu falei, para a empresa. Vejamos esse exemplo. Imagine uma empresa que vende revestimentos e cerâmica e esta empresa, ela efetua faturamento no decorrer do mês inteiro. Ela estava passando por uma situação na qual os clientes costumavam colocar os pedidos apenas no final do mês, em decorrência das informações de que eles tinham do mercado, que se eles pusessem os pedidos no final do mês, eles conseguiriam descontos dos vendedores, pois esses vendedores se sentiriam pressionados a dar esses descontos para conseguir atingir a meta do mês. O que ocorria no processo produtivo, no processo da área de operações, de movimentação e distribuição? Vocês podem ver aqui neste gráfico que que essa empresa tinha uma capacidade ociosa aqui no início do mês, pois a entrada de pedidos era bem abaixo da capacidade e quando chegava o final do mês, devido à elevação da entrada dos pedidos, esta empresa precisava colocar horas extra, manter as suas pessoas até mais tarde, seus funcionários no horário posterior ao expediente normal, para conseguir atender esse pico de demanda. Com a implantação de um SLA, de um acordo de nível de serviço, essa empresa fez com que os clientes que pusessem os pedidos até o dia 10 de cada mês ganhassem, por exemplo, 2% de desconto, que já era maior do que os descontos dados pelos vendedores quando eles efetuavam a venda no final do mês. E aqueles clientes que pusessem pedidos após essa data perderiam esse desconto. Desta forma, a empresa conseguiu fazer com que a entrada de pedidos se tornasse mais regular durante o mês e dessa forma eles também conseguiram aproximar esse volume de entrada de pedidos à capacidade já instalada da companhia, evitando assim custos com horas extra. Quando falamos de nível de serviço, é importante também falar sobre a medição do nível de serviço. Como medir esse nível de serviço? Como fazer com que o cliente perceba que aquilo que foi acordado realmente tem sido cumprido? Para a definição desses indicadores de medição do nível de serviço, é necessário conhecer as 4 prioridades competitivas. Essas 4 prioridades competitivas são o custo, a qualidade, o tempo e a flexibilidade. A empresa precisa ter em mente quais são dessas 4 as prioridades competitivas que serão priorizadas para que ela crie os seus indicadores de acordo com essa estratégia, com esse foco estratégico. Uma empresa que tem o custo como prioridade competitiva, que é uma condição que é muito frequente hoje em muitas empresas, uma vez que o grande objetivo delas é conseguir lucro, principalmente, lógico, as empresas privadas, e com isso, para conseguir isso, elas precisam reduzir os custos. A redução de custos, ela é normalmente procurada e se trabalha para conseguir essa redução de custos através da redução dos desperdícios. Então, otimizando os processos e reduzindo os desperdícios, essas empresas que têm prioridade competitiva com base em custo podem conseguir alcançar o seu objetivo. Já as empresas que têm como prioridade competitiva principal a qualidade, elas precisam manter um padrão no atendimento, de forma que os clientes, ao comprarem o seu produto, enxerguem este padrão
e percebam que é um produto daquela empresa. Eles precisam ter isso em mente, fazer dessa empresa uma referência. E também é importante ressaltar que o que é qualidade, um produto de qualidade para uma pessoa, pode não ser um produto de qualidade para outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que faz trilhas, talvez ela não queira comprar um carro que seja muito bom na estrada, mas sim um carro específico para fazer trilhas. Então, um carro do Troller, por exemplo, ele pode ser muito bom para fazer trilhas, mas talvez não seja o ideal para estradas. O produto de qualidade para uma pessoa, com qualidade para uma pessoa, pode não ser ter a mesma qualidade para outra pessoa. As empresas que priorizam o tempo e as empresas de logística que trabalham com movimentação e distribuição normalmente utilizam essa prioridade competitiva como principal, elas precisam fazer com que, em qualquer momento do mês, por exemplo, ela consiga se adaptar para atender de forma rápida a necessidade do cliente. Voltando no slide anterior, nós podemos ver que uma empresa que efetuou uma ação como essa junto aos clientes, com a intenção de atender na hora certa, com o produto certo, os produtos que eles queriam, inicialmente eles colocavam hora extra. Então, essa empresa que faz essa ação de colocar hora extra dos funcionários para garantir o atendimento é uma empresa que tem como prioridade competitiva o tempo. E por último, temos a flexibilidade, que é uma prioridade competitiva mais voltada às empresas que têm produtos customizados e personalizados. É uma prioridade competitiva que não costuma combinar com a prioridade competitiva tempo, porque produtos customizados e personalizados costumam exigir mais tempo na sua produção ou prestação de serviços.